Glória a Deus. Louvado, engrandecido é nosso Senhor Jesus. Nesta hora, cumprimento os ouvintes da palavra de Deus. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Soberano, eterno Pai. Glorioso Deus. Meu Deus, agradecemos por essa rica e oportunidade que o Senhor tem me proporcionado, me concedido, para que eu possa executar a obra missionária, levar ao conhecimento do Senhor, ao coração dos ouvintes, para que eles possam entender e compreender o projeto do Senhor, a promessa do Senhor na vida deles. Eles sabem que o Senhor é bom, o Senhor faz tudo de bom para a humanidade, mas eles não têm o entendimento da tua palavra, o que pode fazer e o que não pode fazer. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles, eu coloco os problemas deles ao teu cuidado. Oh meu Senhor, peleje na vida deles, concede a bênção, a vitória, a conquista na vida de cada um. Oh meu Deus, eu profetizo as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, o projeto do Senhor na vida de cada um que está ao alcance desta voz. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles e as bênçãos do Senhor se realizando na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Nesta hora estaremos trazendo a palavra de Deus ao teu coração nesta manhã. Esta manhã, sexta-feira, abençoado por nosso Deus, que fala a respeito da vinda do Senhor, o qual que está sendo reservado, o qual que o apóstolo Paulo estava narrando esta palavra, aonde que a humanidade está se vivenciando os acontecimentos e também trazendo à tona os acontecimentos deste mundo, aonde que muitos não sabem o significado dos acontecimentos do qual que esse mundo está acontecendo. Eles veem, só uns diz que tem que acontecer, que ia acontecer, mas não sabe o discernimento do qual que está acontecendo aqui nesse mundo. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos anunciar a palavra na hora e no tempo e fora do tempo, do qual que muitos não têm entendimento da palavra de Deus. Aqui nas cartas paulinas aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, e no versículo 14,
que diz assim: como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós serei nos nossos dias do nosso Senhor Jesus. Com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, aonde o apóstolo Paulo, trazendo conhecimento, levando a testemunha dos acontecimentos, da testemunha viva de Deus, que é a palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo se expressando o seu sentimento através do Espírito Santo de Deus, falando dos acontecimentos que não tem a segunda graça, porque só tem uma graça, o qual que a palavra de Deus nos diz, o qual que a Bíblia nos relata, nos revela, que através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação. Se veio a condenação para com toda a humanidade, tinha que surgir a graça de Deus. Porque a Bíblia nos fala que Deus não deixa a sua imagem, a sua semelhança cair no fracasso, e vem deixar que vem ter a sua salvação. O apóstolo Paulo trazendo à tona o conhecimento da palavra de Deus, dizendo que não tem a segunda graça, mas tem uma só graça de Deus para com toda a humanidade, que é Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus. Deus nos proporcionou a sua graça para a humanidade, aonde que o apóstolo Paulo trazendo esse conhecimento para que a humanidade venha entender e compreender o projeto de Deus e a promessa de Deus. O projeto de Deus é que vem salvar toda a humanidade. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Você que tem uma Bíblia na tua casa, eu convido você para meditar junto comigo, para você ver que eu não estou trazendo heresia ao seu coração. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muito tem por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela que Deus não deu prazer da morte do ímpio.
não tem prazer da morte, da imagem, da semelhança do nosso Criador, do nosso Deus. Deus enviando a sua graça a este mundo para que a humanidade venha adquirir a sua graça, que é Jesus Cristo. E tem muitos heréticos que traz aos ouvidos da humanidade, trazendo heresia ao seu coração. Tome cuidado para você não cair nas heresias dos heréticos. Tem muitos anticristos se surgindo, aonde que Jesus me falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Medite lá, do qual que Jesus disse: acautelai-vos, que muitos virão no meu nome, dirá que é Cristo. Muitos anticristos se surgirão, muitos falsos profetas se surgirão. Tome muito cuidado para você não cair na cilada desses heréticos, do qual que Jesus me falou, dizendo que se nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e muitos heréticos e muitos anticristos se surgirão, os filhos do anticristo. A Bíblia nos fala que Deus não tem o prazer da morte do ímpio, não tem prazer da morte da imagem, da semelhança da sua pessoa. Aceita Jesus e examina as Escrituras. Vou deixar 4 versículos para você. Você que está na sua casa, você que tem uma Bíblia na tua casa, examina as Escrituras. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, medita aí na sua casa. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, medita aí na sua casa. Lá no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo e o versículo 29, medite aí na sua casa, na sua Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo 29, medite. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examina aí para você ver. Para você não passar despercebido, examine as Escrituras, para você não cair na cilada dos heréticos que está surgindo, não vem cair na cilada de muitos anticristos que está se surgindo. Toma muito cuidado, para você não cair na tentação, que eles não vêm fazer uma lavagem celebragem na sua mente. Voltando à palavra de Deus, não tem segunda graça. Não tem segunda graça, não tem segunda graça. Você que está na sua casa, examine as Escrituras. Assim como uma vez eu pedi que o homem me mostrasse uma passagem, ele falou assim: você quer ter o conhecimento da palavra de Deus? Essa passagem? Eu disse sim. Então lê de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essa passagem. E eu li sim, eu não ignorei, eu li de Gênesis a Apocalipse.
Eu fui examinar as Escrituras. Ele me deu uma injeção de ânimo para mim ter o conhecimento da palavra de Deus. E é por essa razão que eu estou aqui trazendo essa palavra ao seu coração. Não tem segunda graça, mas tem uma só graça. Pai, sua irmã, tem uma só graça. Através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação. Mas através de um veio a graça. A graça não é merecível. Porque o homem não é digno da graça de Deus. Mas Deus não importou se o homem não é digno, mas Ele mostrou seu amor, a sua compaixão, a sua graça para com toda a humanidade. A palavra de Deus fala, quando Jesus estava andando, quando estava aqui nesse mundo, Jesus chegou num certo local. Um jovem rico chegou em Jesus, não diz o nome dele, mas diz um jovem rico. Esse jovem rico se aproximou de Jesus, dizendo: bom mestre, o que devemos fazer para ter a vida eterna? Jesus respondeu para aquele jovem, dizendo: quanto me chamaste de bom? O único que é bom é Deus. Jesus, sendo Deus, Ele não quis se usurpar, ser igual a Deus. Ele respondeu para aquele jovem: quanto me chamar de bom? O único que é bom é Deus. Jesus ensinou os 10 mandamentos para ele. E aquele jovem respondeu para Jesus dizendo: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado esse preceito. Como Jesus é iniciante, é iniciante. Ele diz: mas falta uma coisa de ti. Vá na sua casa, pegue tudo que você tem e vende. E parte com os pobres, e siga a mim, e terá um tesouro no céu. Aquele jovem saiu triste dali. Ele recusou a graça de Deus. Ele recusou o amor de Deus. Preferiu as coisas mamon. O que é coisa mamon? É as coisas materiais. É o que você pega, é o que você palpa. Isso é mamon. O jovem preferiu as coisas mamon do que as coisas do céu. Eu faço apelo com a sua vida. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquira a salvação. O único que pode nos conceder a salvação é só através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Jesus que nos leva ao patamar, a uma varte de salvação para a humanidade. E nos leva às mansões celestiais, a Nova Jerusalém, que está reservado para com aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos leva. Tem um bom serviço, motorista, em nome do Senhor Jesus. Jesus é o caminho que nos leva às mansões celestiais, a Nova Jerusalém. Jesus é o caminho que nos leva até Deus, o nosso Criador. Jesus é a vida que nos proporciona, não tem outro que pode nos dar a vida. O apóstolo Paulo falando com a sua palavra, dizendo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo
vive em mim, Cristo reina a minha vida, Cristo governa a minha vida. Jesus é o qual que dá a vida eterna. O apóstolo Paulo, trazendo essa palavra aos nossos corações, escrevendo e deixou esta carta para que nós possamos examinar as Escrituras. Muitas pessoas passam por penalidade, passam por problema, por luta, e não veem uma solução, não veem uma resposta, não veem uma saída. Mas quando nós colocamos Jesus em nossas vidas, nós vemos os cumprimentos de Deus se realizando em nossas vidas. Jesus está voltando. Eu faço apelo com a sua vida. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas adquire a graça de Deus. Mas não tem a segunda graça, mas tem uma só graça, que é Jesus Cristo. Eu falei o caminho, eu falei a vida, mas eu falo de novo: Jesus é verdade. Ele, aquele que adquire a verdade, ele é liberto, ele alcança as bênçãos de Deus. A palavra de Deus nos diz, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que fala: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, que diz: se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. Livre de quê? Da condenação, da perdição, livre das coisas desse mundo, livre da ira de Deus e do juízo de Deus. A palavra de Deus fala: Jesus está ao lado do Pai como advogado, como mediador. Mas quando ele vir a este mundo, ele não vai vir mais não como advogado, mas sim como juiz, julgando todas as nações, buscando